Olá, tudo bem? Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom poder ter esse contato novamente com vocês. Muito bom poder ter esses encontros, mesmo que virtuais, né? Mas a gente já vai matando um pouco as saudades, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem em casa, a família de vocês, com saúde, que é o principal. Esse momento logo vai passar, tá bom? Vamos retomar nossas aulas aqui. Peço um pouco a ajuda e a compreensão de vocês, pois é um momento novo, é toda uma aprendizagem novamente. Essa questão de câmera, ser filmado, tem que organizar um espaço, mas vamos lá. E o importante é continuar o programa de vocês, o importante é a gente continuar o nosso ano letivo e não deixar que um problema desse pare totalmente a nossa vida. Nós hoje vamos falar do chamado Renascimento Cultural, que é um episódio da história da Europa que vai ser extremamente marcante para nós aqui no Ocidente, tá bom? Esse período ele vai compreender entre os séculos 14 e o século 17, tá bom? Mas para a gente poder entender tudo que foi o renascimento cultural, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, os antecedentes. Essa aula de hoje, vocês quando estiverem tendo aula de artes com a Aline, vocês vão ver que anda junto. Então, no livro de vocês vai estar citando os artistas, os escritores. Aqui em História, não vamos nos aprofundar muito nesses artistas, porque vocês já vão estar tendo isso com a Aline. Como a Aline brinca, né? A história e artes, ó, se beijam sempre, tá bom? Vamos lá. Antecedentes. Então, para a gente entender primeiro o Renascimento, a gente tem que entender esse nome. Renascimento. Então, é algo que existiu e voltou. Renasceu. Então, renasceu o quê? Referente ao quê? Então, esse nome Renascimento, ele vai ser usado diferentemente da Idade Média, que é o período anterior, como a gente tratava em sala de aula. O cara não sabia que estava na Idade Média. O cara não sabia que estava na Antiguidade. Mas nesse período aqui, os homens do período do Renascimento, eles tinham a compreensão desse termo, como nós hoje temos um nome da era que nós vivemos, que é a Idade Contemporânea. Então, foram os próprios homens daquele momento que usaram esse termo. E o primeiro que vai usar esse termo é um cara chamado Giorgio Vasari, em 1550. Então ele vai falar que é um renascimento, uma renovação das artes, contrapondo com as artes da Idade Média, tá? A arte da Idade Média era uma arte mais sagrada, voltada para o religioso. Aqui não. Nós vamos buscar a essência do ser humano. Então, eu vou ter que buscar uma inspiração rompendo com aquele passado feudal, rompendo com aquele passado medieval. E aonde que eu vou buscar a minha inspiração? Eu vou ter de volta toda uma valorização da cultura greco-romana. Escritos, manuais, obras de arte que foram preservados nos mosteiros. Vamos lembrar do ano passado? Quando houve as invasões bárbaras, a Igreja Católica vai ficar de pé, vai se manter intacta. E os mosteiros, aqueles caros monges copistas, eles vão preservar toda essa cultura greco-romana, que vai servir de inspiração para os artistas do Renascimento. Tá bom? Só que esse conceito renascimento ou renascência, vocês vão ver esse nome também em alguns lugares,
A partir do século XIX, ele vai ter uma abrangência muito maior. Porque historiadores do século XIX vão falar que também há uma ruptura, há uma mudança em relação à literatura, à filosofia e às ciências. Tá bom? Os antecedentes, como eu estava falando com vocês anteriormente, nós podemos elencar primeiramente a chamada crise do sistema feudal. Então nós já trabalhamos isso algumas aulas atrás, antes de a gente ter esse recesso forçado. Então, alguns dos fatores, então vão existir vários fatores. Aqui eu selecionei os 3 principais, tá? Nós temos o renascimento urbano. As pessoas começam a notar que a vida nas cidades estava segura novamente. Começam a surgir as primeiras cidades, tá? Esse renascimento urbano ele vai ser acompanhado por um aumento populacional. Então a população aumenta bastante durante esse tempo, durante esse período. E isso vai gerar uma série de problemas que vai contribuir para o fim do sistema feudal. Que problemas? Principalmente a fome, tá bom? O aumento da população, o aumento da produção de alimentos não vai acompanhar, porque começam a substituir os campos que forneciam alimento para pastagem. Eu deixo de plantar trigo e começo a ter pastagem para ovelhas, para eu começar a trabalhar com a lã. Então as pessoas vão começar a passar fome. Então, esse renascimento urbano ele vai trazer como consequência negativa esse aumento populacional que vai trazer a fome. Nós temos também as cruzadas. Lembra? Tinha vários nobres sem terra, porque só herdava a terra aquele nobre que era o filho mais velho, o primogênito. São vários nobres sem terra e eu precisava escoar essas pessoas. Qual foi a solução? As cruzadas. Vamos lá reconquistar a Terra Santa, que estava nas mãos dos muçulmanos, e ao mesmo tempo vamos escoar essa população. Esses nobres estavam trazendo problemas para cá, conflitos familiares. Então as cruzadas, e as cruzadas elas vão ter como consequência o surgimento, está aqui, ó, o surgimento de feiras. As cidades vão, as rotas vão ficar seguras, porque esses cruzados, além de conquistar a Terra Santa, eles também faziam a proteção das pessoas que iam visitar os locais por onde Jesus passou. E no entroncamento de estradas, de vias, vão surgir as feiras. E dessas feiras, desses cruzamentos, vão surgir várias cidades ricas. Um outro fator que vai contribuir bastante vai ser a questão da peste negra. Novamente, vamos cruzar para os nossos dias. Quando eu falo para vocês que a história, para a gente sempre ter noção do que aconteceu no passado, para não repetir no futuro, mais do que nunca hoje, em 2020, a gente precisa ter esse ensinamento. Então a peste negra era uma peste causada pela pulga dos ratos. Esse renascimento urbano, as cruzadas, o comércio volta. Comércio com regiões distantes, principalmente com o Oriente. Então vários produtos, várias mercadorias vindas, ou vindos, produtos vindos e mercadorias vindas da China por navios, começaram a chegar, principalmente, e olha a ironia do destino, as cidades mercadoras do norte da Itália. Gênova, Veneza, Florença, pois é, as mesmas cidades que hoje na Itália estão sofrendo, no norte da Itália, estão sofrendo com o coronavírus, o novo coronavírus. Então a peste negra ela sai também da China, entra na Europa através
das cidades mercantis e portuárias do norte da Itália e vai ser responsável por uma devastação de aproximadamente 1/3 da população da Europa. Terrível. Com isso, o poder que era todo dividido durante a Idade Média, durante o feudalismo, o poder era dividido nas mãos dos nobres, né, dos senhores feudais, condes, duques, barões. Muitos desses nobres vão morrer nas cruzadas, tá? Então o poder desses nobres, as pessoas começam a fugir para as cidades. O poder desses nobres começa a ficar enfraquecido. Então eles vão começar a querer cobrar uma carga maior ainda de impostos dos servos. E esses servos vão buscar proteção na figura do rei. Então começa o enfraquecimento desses senhores feudais. Vai surgir uma coisa chamada absolutismo, que nós vimos, onde o maior representante vai ser o rei da França, Luís XIV, o rei Sol. E tem uma frase muito famosa atribuída a ele, que é: o Estado sou eu. Tá bom? O Luís XIV, ele vai construir o Palácio de Versalhes, ele vai levar todos esses nobres para morar nesse palácio e ceder vários cargos. Vai dar mesada para esses caras, para eles ficarem lá tranquilos, continuam sendo nobres, toma aqui uma mesadinha. Vai ter uma classe que vai surgir, a ascensão da burguesia. Fator extremamente importante para a compreensão do renascimento cultural. A burguesia, com uma ânsia de querer um maior poder político, um poder social, porque só quem tinha status naquele momento era a nobreza. Então a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha status. Então a burguesia vai se aliar ao rei. Então, o exemplo do Luís XIV da França, ele vai ter de um lado, numa mão, a burguesia, e na outra mão, os nobres, e no pé, a população, de um modo geral. Então ele vai fazendo acordo com esses poderosos. Uma característica do absolutismo é uma prática chamada mercantilismo, tá? Que tem como principais características o metalismo, que é o acúmulo de metais, o protecionismo, eles vão proteger, cada reino vai proteger o seu mercado, e também a chamada balança comercial favorável. Então eu tenho que vender mais do que comprar. Tá bom até aí? Lembramos? Esse pessoal que vai iniciar esse movimento de renascimento cultural, eles vão ter a princípio um sentimento de negação de tudo que era representado pela Idade Média, que eles chamavam de uma maneira muito preconceituosa, e nós já trabalhamos isso, a gente não usa mais isso, que era chamada a Idade Média, a Idade das Trevas, tá bom? O homem medieval, ele era visto como pequeno, fechado e com pouco conhecimento. Era um homem que valorizava muito a religião, não usava a razão. Então a explicação que a igreja dava já te bastava. Nesse momento aqui, há um rompimento com esse tipo de pensamento. Nós vamos ver mais à frente. Vai haver a valorização da razão. Não só mais a fé, mas eu tenho que ter a razão. Eu tenho que ter o meu conhecimento usando a razão. Tá? Aonde, primeiramente, isso é importante que vocês entendam, que ocorreu, primeiramente e principalmente, ocorreram essas transformações. Local de origem, cidades do norte, eu botei aqui, entre aspas, Itália, porque nesse momento ainda não existia Itália enquanto país. A Itália ela vai se formar a partir do final do século XIX. Então ali na Península, eu botei Itália, que é para vocês entenderem a região, mas é ali na Península Itálica.
onde várias cidades independentes, ricas, ducados, principados, cidades que eram portuárias, cidades que enriqueceram, ficaram muito ricas com esse comércio vindo do Oriente, tá? Esse vai ser o berço, essas cidades serão o berço do renascimento cultural, porque havia uma competição. Cada cidade queria ser melhor que a outra, cada cidade queria ter uma aparência, ser mais bonita que a outra. Então nós teremos aqui em destaque as cidades de Gênova, Veneza, Florença, botei aqui em destaque, porque vocês vão ver lá nas aulas de arte, que vai ser uma cidade totalmente transformada, Florença. Os principais artistas vão estar ali trabalhando, Da Vinci, Michelangelo e vários outros. Bolonha também. Então essas cidades, elas tiveram a sementinha que era a riqueza para toda essa busca de conhecimento. Então eles tinham dinheiro, eles queriam romper com aquele pensamento medieval que eles achavam atrasado, tá? Então tiveram tudo propício para o início dessa chamada revolução, esse renascimento, tá bom? Vou apagar aqui o quadro, já vem com o segundo quadro. Ao longo do vídeo vocês vão ver a inserção de algumas fotos, alguns exemplos, tá bom? Até daqui a pouco.